Clima de comoção marca velório de jovem de 19 anos morta por ex-companheiro. Imagens de circuito do aeroporto Castro Pinto mostram últimos momentos de modelo campinense antes de ser assassinada. Hospital Universitário Alcides Carneiro vai reabrir leitos para tratamento de pacientes com Covid-19. E ainda, decreto do governador limitando o funcionamento de bares e restaurantes no fim do ano causa indignação entre empresários do setor. Hoje é terça-feira, 22 de dezembro de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. A gente abre o Borborema Notícias destacando o momento de dor e comoção no velório e sepultamento do corpo da modelo campinense Lorraine Damares da Silva, assassinada pelo ex-companheiro. O corpo de Lorraine foi velado durante a manhã nesta central de velórios no bairro do São José. A imprensa só pôde acompanhar de longe. Pouco antes das 10 horas da manhã, o cortejo, com familiares e amigos, seguiu para o cemitério. O corpo da modelo foi enterrado aqui no cemitério do Monte Santo. A pedido da família, a imprensa só veio até este local. Eles pediram que o momento fosse reservado, um momento mais íntimo para poder se despedir da jovem. Lorraine desapareceu na semana passada quando voltava de uma viagem. Ela desembarcou no aeroporto Castro Pinto, em Bahia, e não foi mais vista. O corpo dela foi encontrado no domingo, embaixo de uma ponte no rio Paraíba, em Sobrado, na região conhecida como Café do Vento. Ele só foi encontrado depois que o ex-companheiro dela, Kennedy Ramon, que foi preso na Bahia, confessou o crime e informou a localização do corpo da modelo. A polícia, Kennedy disse que não aceitava o fim do relacionamento. Lorraine Silva tinha apenas 19 anos de idade. Uma mulher foi presa na cidade de Patos, acusada de furtar residências nas quais trabalhava como doméstica no Rio de Janeiro. E o que chama a atenção é o padrão de vida que ela vivia no sertão paraibano. A prisão aconteceu nesta segunda-feira. A mulher morava na cidade de Patos, no sertão paraibano, onde tinha uma churrascaria. No entanto, segundo a polícia, ela levava uma vida dupla. É que na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, essa mesma mulher trabalhava como doméstica. No entanto, ela se aproveitava dessa profissão para furtar das residências onde trabalhava, casas de alto padrão que ficam na Barra da Tijuca. Somente em uma dessas residências, essa mulher teria provocado um prejuízo na ordem de R$400 mil, furtando dinheiro e joias. Ela trabalhou em 3 residências no Rio de Janeiro e teria provocado um prejuízo de mais de R$1 milhão. Também no dia de ontem, a polícia apreendeu um veículo avaliado no valor de R$60 mil, que foi comprado à vista por ela no mês de junho deste ano. O companheiro dessa mulher também está sendo investigado. O delegado Silvio Rabelo tem mais detalhes a respeito desta operação, que foi conjunta entre as polícias civil do Rio de Janeiro e do estado da Paraíba. Ela conseguiu, com todos esses delitos, angariar um patrimônio enorme. A gente estima, em nossas investigações, com as investigações do Rio de Janeiro, que ela possui aí um patrimônio de R$1 milhão. Ela falsificava toda a documentação, se passava por empregada doméstica, passava um período trabalhando em nenhuma determinada residência e ali ela furtava joias, ela furtava dinheiro. Nas buscas, nós percebemos que existia na casa dela, na residência dela, vários objetos valiosos, dentre eles um Jeep Renegade, dentre eles uma moto. Tudo foi apreendido, trazido aqui para a Superintendência em Patos, onde nós estamos desde ontem catalogando todos esses objetos e estaremos encaminhando eles para a Justiça. Um homem que foi queimado durante uma confusão na Feira Central não resistiu e acabou morrendo no Hospital de Trauma de Campina Grande. Marcos Vasconcelos tem os detalhes. De acordo com informações do Hospital de Trauma de Campina Grande, um homem em situação de rua, conhecido como Paulo César, acabou falecendo durante a madrugada. Na semana passada, Paulo teve quase metade do corpo queimado.
Segundo informações de feirantes da Feira Central de Campina Grande, ele vinha andando pela feira, cheirando thinner e escutando música, quando foi abordado por um suposto vigilante, que pegou esse thinner, derramou no corpo de Paulo e, com a ajuda de uma máquina de choque, acabou incendiando o rapaz. Ele foi socorrido, levado para o Hospital de Trauma de Campina Grande, mas quase uma semana depois acabou não resistindo aos ferimentos. Marcos Vasconcelos para o Borborema Notícias. Foi sepultado no fim da tarde de hoje, na cidade de Taperoá, Cariri Paraibano, o corpo do arqueólogo Balduino Leles de Farias, de 88 anos. Balduino era membro de várias entidades na Paraíba, dentre elas a API, Associação Paraibana de Imprensa. Foi também ator, historiador, escritor e museólogo, sendo responsável pela fundação de 14 museus na Paraíba. Balduino estava acometido de câncer de bexiga havia muitos meses. Realmente uma grande perda para a cultura paraibana. E mudando de assunto, vai faltar água amanhã em 29 bairros de Campina Grande a partir das 10 horas da manhã. Segundo a Cagepa, a interrupção será necessária para que os técnicos da empresa façam uma limpeza na adutora de Boqueirão e a previsão é de que a água volte de forma gradativa por volta das 3 horas da tarde. Para mais informações, você pode ligar para o número 115 ou acessar o site cagepa.pb.gov.br. Veja no próximo bloco, o Hospital Universitário irá reabrir leitos para pacientes com Covid-19. E ainda, decreto estadual que limita funcionamento de bares e restaurantes na Paraíba causa polêmica. Um novo decreto baixado pelo governo do estado restringe o horário de funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e praças de alimentação nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2021 em toda a Paraíba. A decisão está causando polêmica entre os representantes do setor. O decreto 40.930 foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira. Ele determina um horário de funcionamento limitado para bares, restaurantes, praças de alimentação, conveniências e lanchonetes nos dias 24 e 25 de dezembro e também nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. O decreto determina que o horário de funcionamento desses estabelecimentos deve ser até 3 da tarde. Está proibido, após esse horário, a entrada de clientes para o consumo na parte interna dos estabelecimentos. Mas está permitido que os clientes cheguem na porta do estabelecimento para fazer a retirada de produtos ou a venda através de delivery. Esse decreto terminou causando uma reação extremamente negativa no setor de bares e restaurantes aqui de Campina Grande, como explica o Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes do município de Ivaildo Júnior. A realidade de hoje é que nós estamos com contratações temporárias para ser desfeitas, o estoque encalhado em nossos freezers e câmeras frigoríficas, os pacotes que foram vendidos antecipadamente, os pacotes de ceias natalinas, os pacotes de ceias do Réveillon, o dinheiro vai ter que ser devolvido. Então é um problema financeiro numa proporção gigantesca num ano complicado como foi 2020, um ano economicamente e financeiramente muito difícil para o empresariado, e mais esse presente natalino, esse abono natalino que chega numa hora tão inesperada. Em relação a esses postos de trabalho temporários, tem como a gente basear, ter um cálculo mínimo da quantidade de profissionais que iriam estar trabalhando aqui em Campina Grande nesses dias e que não vão mais diante desse novo cenário de horários? No mínimo 300 empregos vão deixar de ser criados. Se você mensurar em Campina Grande 20 estabelecimentos que faziam a ceia natalina e faziam o Réveillon em seus espaços físicos, e numa proporção de 8 a 10 empregos contratados temporariamente, única e exclusivamente para esse tipo de serviço, você chega facilmente a um número de 180 pessoas diretamente que seriam empregadas para essas duas datas. O decreto 40.930 do governo do estado da Paraíba ainda orienta que os 223 municípios do estado não realizem festas de fim de ano. Paulo Pessoa para o Borborema Notícias.
E na tarde de hoje, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, se posicionou com relação ao decreto governamental que restringe o funcionamento de bares e restaurantes. Nós vamos judicializar primeiro porque na própria bandeira do Estado, aliás, no decreto do Estado, Campina está na bandeira amarela. A taxa de transmissão em Campina, ela está mais baixa do que no mês de agosto. Então, assim, não se justifica você aplicar o mesmo efeito de uma lei para a capital paraibana, quando lá está com mais de 70% de ocupação, e no próprio sertão paraibano com uma taxa também bastante alta, assim, acima de 90%. Hoje, o Hospital Municipal Pedro I e o Hospital de Campanha, a taxa de ocupação é de apenas 32%. Então, os casos estão controlados em Campina Grande, né? A coisa, como eu falei, está sob controle. A gente tem feito o acompanhamento e o monitoramento todos os dias, razão pela qual, então, a gente não pode punir, né, esses dois segmentos, né, dessa atividade comercial, tanto dos restaurantes como dos bares, com o efeito desastroso desse decreto na cidade de Campina Grande. E o Hospital Universitário Alcides Carneiro vai reabrir leitos para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Paulo Pessoa tem mais detalhes. Ao todo, 16 leitos estarão à disposição da população de Campina Grande e região para o tratamento da Covid nessa reabertura da ala Covid no Hospital Universitário Alcides Carneiro. 10 leitos de UTI e 6 leitos de enfermaria. Lembrando que essa ala ela já foi utilizada no início da pandemia e um total de 66 pacientes foram atendidos nela. No entanto, com a desaceleração no número de casos, no mês de agosto, essa ala foi fechada. Agora, com uma retomada do crescimento no número de casos e, consequentemente, no número de internações, a ala volta a estar à disposição da população. Ela deve ser reaberta na próxima segunda-feira. Quem tem mais informações é o superintendente do Hospital Universitário, o Romero Rodrigues. Recentemente, recebemos aqui no Hospital Universitário a visita do prefeito eleito, Bruno Cunha Lima, e na oportunidade ele manifestava a preocupação com os números da Covid-19 em Campina Grande e região. Na sequência, nós recebemos os expedientes do secretário de Saúde do município e do secretário de Saúde do Estado, e ambos também manifestavam essa preocupação e solicitavam mais uma vez a participação do Hospital Universitário nesse processo de enfrentamento. Reunimos nossa equipe e estamos planejando todo o trabalho de reabertura ao longo dessa semana, de maneira que temos uma perspectiva de, a partir de segunda-feira, dia 28, reabrirmos 10 leitos de UTI e 6 de enfermaria. As equipes que vão participar das escalas de trabalho são pessoas profissionais do nosso próprio quadro pessoal e também pessoas do processo seletivo simplificado promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e realizaremos convocações de profissionais nesses próximos dias, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas para compor as nossas escalas de trabalho. De tal maneira que Campina Grande poderá contar com o Hospital Universitário em breve nesse processo de enfrentamento do Covid-19. E apenas uma chapa, encabeçada pelo vereador Marinaldo Cardoso, do Republicanos, irá concorrer à presidência da Câmara Municipal de Campina Grande. A eleição acontecerá no dia 1º de janeiro, quando dá posse dos 23 vereadores eleitos. A chapa foi registrada na manhã de hoje, sendo subscrita por 22 dos 23 vereadores. Apenas a atual presidente, Ivonete Ludigério, do PSD, não subscreveu. Marinaldo tem como companheiros de chapa Eva Gouveia, do PSD, primeira vice-presidente, Saulo Germano, do PSC, segundo vice-presidente, Valéria Aragão, do PTB, terceira vice-presidente, Saulo Noronha, do Solidariedade, primeiro secretário, Jó Oliveira, do PCdoB, segunda secretária, e Valdenice Santana, do DEM, terceiro secretário. No próximo bloco, você vai conferir que a igreja já tem programação de missas definida para o período natalino. A gente volta repercutindo o posicionamento do bispo diocesano de Patos, Dom Heraldo, que durante celebração afirmou que as paróquias estão proibidas de realizarem missas de posse de prefeitos. Segundo o bispo, não existe esse ritual na igreja. Dia 1º de janeiro,
Muitas pessoas perguntam e eu respondo: não haverá missa nas paróquias a título de posse de prefeitos, nem aqui, nem em nenhuma cidade da diocese. Não existe missa para posse de prefeitos. Existem orações pela pátria, orações pelo progresso do povo, pela pátria, pela paz, mas posse de político não existe. Na diocese de Patos, pode vir para a missa, rezar, se for católico, venha para a confissão antes, porque pecou muito na campanha, xingou, difamou, comprou voto, foi corrupto, tem que se confessar para comungar. Na missa normal, como qualquer outro católico, pode ir para a missa, mas não a título de posse. É claro que alguns aplaudiram, tem muita gente xingando nessas alturas do campeonato, mas eu não me importo não. Ainda no assunto missas, a Catedral Diocesana de Campina Grande já definiu a programação de missas para esse período natalino. Confira. Por conta da pandemia da Covid-19, muitos fiéis estão em dúvida em relação aos horários das missas e celebrações nessa véspera e dia de Natal. Quem está ao nosso lado é o pároco da Catedral Diocesana de Campina Grande, o padre Luciano Guedes. Padre Luciano, quais serão os horários das missas nessas véspera e dia de Natal? Teremos 5 missas na Catedral, 2 na véspera e 3 no dia. Então, na quinta-feira terá 4h30 e 7h30 da noite. Na sexta-feira teremos 10 horas, 16h30 e 19h30. Esse é um número de missas maior que no ano anterior, por exemplo, em função da pandemia? Exatamente, maior do que nos anos anteriores, para dar mais possibilidades de escolha às pessoas de participar. E lembrando que toda presença é dentro dos protocolos de segurança, com higienização das mãos, com o distanciamento que está sinalizado em todas as cadeiras e bancos da igreja. E em relação aos meios virtuais, a outros formatos para que os fiéis possam acompanhar as missas? A gente sabe que tem muita gente que ainda tem receio de sair de casa. Como as pessoas podem acompanhar, além da missa presencial, claro? Assim, todas as celebrações podem ser acompanhadas pelas plataformas, pelo Instagram, Facebook, canal do YouTube da Catedral e da Diocese de Campina Grande, e essas celebrações também serão cobertas pelo rádio. O Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Para você, uma ótima noite. Muito obrigada pela companhia.